Foi numa dessas noites que percebi que havia bloqueado Silas no aplicativo de conversas durante minha fase depressiva. Na época, não queria ser incomodada por ninguém, e tinha bloqueado vários contatos numa tentativa desesperada de me isolar do mundo. Agora que estávamos morando juntos, não fazia sentido deixá-lo bloqueado. Abri o aplicativo e desbloqueei seu número. O que aconteceu a seguir me deixou em choque total. Começaram a chegar notificações, uma atrás da outra. Mensagens que ele havia mandado durante o ano inteiro que estivemos separados. Mensagens que eu nunca tinha recebido porque estava bloqueado. Haviam 58 mensagens não lidas, uma para cada semana que passamos separados. Com lágrimas nos olhos, comecei a ler. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Eu nunca imaginei que a pior fase da minha vida seria também o caminho que me levaria de volta ao amor verdadeiro. Meu nome é Amanda, sou de Manaus, e esta é a história de como Jesus transformou não apenas minha alma, mas também meu destino, de uma forma que jamais poderia ter planejado. O que você está prestes a descobrir vai mostrar como às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o que realmente importa, e como o vazio que sentimos, mesmo quando temos tudo, só pode ser preenchido por uma coisa. Era janeiro de 2018 quando deixei as águas mornas do Rio Negro para me aventurar no concreto frio de São Paulo. O calor úmido de Manaus ainda grudava na minha pele quando pisei no aeroporto de Guarulhos, e o contraste me atingiu como um tapa na cara. Meu coração batia acelerado no peito enquanto o táxi serpenteava por aquela imensidão cinzenta de prédios que pareciam tocar o céu. Aos 22 anos, carregava apenas 2 malas grandes, 1000 sonhos guardados no peito e a bênção da minha mãe ainda ecoando em meus ouvidos como uma oração. Minha filha, havia dito ela no aeroporto de Manaus, suas mãos tremendo levemente, enquanto arrumava minha blusa pela 10ª vez. Você vai longe. Eu sinto isso aqui no peito. Mas não se esqueça de onde veio e, principalmente, não se esqueça de quem você é. Se eu soubesse naquele momento o quanto essas palavras seriam proféticas, talvez tivesse prestado mais atenção. Mas aos 22 anos, achamos que sabemos tudo sobre nós mesmos. Não é mesmo? A faculdade de administração me esperava numa universidade respeitada da Zona Oeste. O curso era integral, puxado, competitivo. Nos primeiros meses, mergulhei de cabeça nos estudos. Matemática financeira, contabilidade, gestão de pessoas. Cada matéria era um novo mundo se abrindo diante de mim. Morava numa república com outras 3 meninas, todas vindas do interior como eu, todas com aquela fome de vencer que só quem saiu de casa muito cedo para estudar entende. Minha rotina era simples e disciplinada. Acordava às 6 da manhã, tomava um café preto forte, pegava o metrô lotado onde estudava as matérias em pé mesmo, espremida entre executivos carrancudos e estudantes sonolentos. As aulas consumiam meu dia inteiro, e à noite eu voltava para casa exausta, mas satisfeita. Estava construindo meu futuro, tijolo por tijolo. Os primeiros 2 anos passaram voando assim. Fiz amizades sólidas, mantive notas altas, consegui um estágio numa empresa de logística que me deu experiência prática valiosa. Aos finais de semana, quando a saudade de casa apertava, conversava por videochamada com minha família por horas. Meu pai, caminhoneiro aposentado, sempre perguntava se eu estava comendo direito. Minha mãe queria saber de cada detalhe da minha vida paulistana, como se pudesse me proteger através da tela do celular. Era uma vida previsível, organizada, exatamente do jeito que eu gostava. Até que chegou o final do 4º ano, e com ele, uma festa que mudaria tudo. Foi Carla, minha colega de república, que insistiu para eu ir. Amanda, você vive enterrada nos livros. Precisa se divertir um pouco. É uma festa do pessoal da arquitetura. Vai ser legal. Eu relutei, como sempre. Festas não eram bem minha praia. Preferia uma noite tranquila assistindo a um filme ou lendo um bom livro. Mas Carla não desistiu. Só 2 horinhas, prometo. Se você não gostar, a gente vai embora. A festa era num apartamento em Pinheiros, desses de estudante. Pequeno, apertado, mas cheio de vida. Música alta demais. Gente demais espremida em espaços pequenos demais. O cheiro de pizza mista e cerveja barata no ar. Eu estava ali, meio perdida, segurando um copo de refrigerante e me perguntando por que tinha deixado Carla me convencer, quando vi aquele rapaz alto, de cabelos castanhos bagunçados pelo vento, que entrava da janela aberta. Ele estava numa roda de pessoas,
gesticulando animadamente enquanto contava alguma história que fazia todo mundo rir. Tinha aquele jeito descontraído de quem se sente confortável em qualquer ambiente, mas havia algo em seus olhos, uma profundidade, uma gentileza, que me chamou a atenção imediatamente. Nossos olhares se encontraram por acaso, quando ele virou a cabeça na minha direção. Foi um daqueles momentos que parecem clichê quando acontecem nos filmes, mas que na vida real te deixam com o coração acelerado e as mãos suando. Ele sorriu. Um sorriso largo, genuíno, e acenou discretamente. Eu retribuí o aceno, sentindo minhas bochechas esquentarem. Demorou cerca de 10 minutos para ele se aproximar. Estava terminando de contar sua história quando veio até onde eu estava, perto da mesa improvisada de bebidas. Oi, disse ele, estendendo a mão. Eu sou Silas, e você tem cara de quem está se perguntando como foi parar numa festa de arquitetos. Eu ri, apesar do nervosismo. Amanda, e você acertou em cheio. Não sou muito de festas. Imagino. Deixe-me adivinhar. Administração? Como você sabe? Experiência. Vocês de administração têm esse olhar analítico, como se estivessem calculando a eficiência da festa. Ele riu da própria piada. Não leve a mal, é uma qualidade admirável. E assim começamos a conversar. Descobri que Silas estava no último ano de arquitetura, que sonhava em projetar casas que fizessem as pessoas se sentirem verdadeiramente em casa, que tinha uma paixão quase obsessiva por café e que havia nascido em São Paulo, mas sempre quis conhecer a Amazônia. Manaus deve ser incrível, disse ele, os olhos brilhando. Tenho vontade de projetar algo lá um dia. Imagina só, uma arquitetura que dialogue com a natureza amazônica. Conversamos a noite toda. Ele me contou sobre seus projetos mais ambiciosos, sobre como queria revolucionar a arquitetura social no Brasil. Eu falei sobre minha paixão por números, por sistemas, por fazer as coisas funcionarem de forma eficiente. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que parecia possível. Ambos éramos organizados, sonhadores, família tradicional, valores parecidos. Quando ele ofereceu carona para casa às 3 da manhã, eu soube que aquele não seria apenas um encontro casual. Havia uma conexão ali, algo que ia além da simples atração física. Era como se duas peças de um quebra-cabeças que não sabiam que estavam separadas tivessem finalmente se encontrado. O caminho até minha república passou voando. Conversamos sobre música. Descobrimos que ambos amávamos MPB. Sobre filmes. Ele tinha uma queda por dramas. Eu preferia comédias românticas. Sobre sonhos para o futuro. Quando chegamos na porta da minha casa, nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Posso te ver de novo? Perguntou ele, hesitante pela primeira vez na noite toda. Eu gostaria muito, respondi. E era absolutamente verdade. Nosso primeiro encontro oficial foi numa cafeteria pequena e aconchegante perto da faculdade. Silas chegou 15 minutos antes do horário marcado. Descobri depois que esse era um hábito dele, sempre antecipado, com um sorriso que derretia qualquer resistência e um pequeno buquê de flores amarelas. Girassóis, explicou, meio sem graça. Porque elas sempre olham para o sol, e você tem esse brilho nos olhos que me lembra isso. Eu ri tanto que quase derrubei o café que havia acabado de pedir. Era uma frase que deveria soar forçada, melosa, mas vinda dele parecia completamente natural e sincera. Passamos 4 horas naquela cafeteria. Falamos sobre nossas infâncias, a minha em Manaus, cheia de banhos de rio e tardes pescando com meu pai, a dele em São Paulo, entre canteiros de obras que visitava com o pai engenheiro e pranchetas espalhadas pela casa. Descobrimos que ambos éramos filhos únicos, ambos tínhamos pais que trabalharam duro para nos dar oportunidades de estudo, ambos carregávamos aquela responsabilidade gostosa e pesada de ser a esperança da família. A partir daquele dia, nos tornamos inseparáveis. Silas tinha essa capacidade incrível de transformar os momentos mais simples em memórias especiais. Um passeio no Parque do Ibirapuera virava uma aventura quando ele me mostrava como a arquitetura do parque dialogava com a natureza. Um jantar no bandejão da faculdade se transformava numa celebração quando ele desenhava pequenos projetos em guardanapos só para me fazer rir. Ele tinha o hábito adorável de rabiscar plantas arquitetônicas em qualquer papel que encontrava. Guardanapos de restaurante, margens de caderno, verso de contas que chegavam pelo correio. E sempre me mostrava, explicando com empolgação como aquela casa imaginária seria perfeita para criar uma família, como cada cômodo seria pensado para proporcionar bem-estar e aconchego.
Eu retribuía organizando nossas finanças de namoro com planilhas coloridas que ele achava simultaneamente úteis e hilariantes. Só você para fazer uma planilha do orçamento do nosso primeiro mês de namoro, dizia ele, beijando minha testa. E só por isso que eu te amo ainda mais. A palavra amor apareceu naturalmente entre nós, cerca de 2 meses depois que começamos nosso relacionamento. Foi numa tarde de sábado chuvoso, quando estávamos no apartamento dele assistindo a um filme antigo. Eu estava deitada no sofá com a cabeça no colo dele, e ele brincava distraidamente com meus cabelos. Amanda, disse ele de repente fazendo-me olhar para cima. Sim, eu te amo. Não foi uma declaração dramática, não teve trilha sonora nem chuva cinematográfica. Foi simples, verdadeiro e inevitável. Como se fosse apenas a constatação de algo que ambos já sabíamos há muito tempo. Eu também te amo, respondi, e senti que estava dizendo a verdade mais absoluta da minha vida até aquele momento. Depois falei, estamos juntos apenas 2 meses, é pouco tempo, mas suficiente para saber que te amo. Após isso, demos um longo e gostoso beijo. Foi alguns meses depois que conheci sua mãe, Dona Conceição. Silas morava numa casa geminada em Vila Madalena, herança do avô paterno. Era um lugar charmoso, com aquele ar vintage que ele adorava. Dona Conceição morava na edícula dos fundos. Uma decisão prática, explicou Silas, para que ela tivesse sua independência, mas também segurança e companhia. Dona Conceição era uma mulher impressionante. Aos 60 anos, tinha a energia de alguém 20 anos mais nova e um coração do tamanho do mundo. Havia enviuvado há 5 anos e desde então se dedicava integralmente ao filho e a uma rotina de cuidados com a saúde, que era quase militar em sua disciplina. Por recomendação médica, mantinha uma dieta rigorosamente balanceada. Diabetes tipo 2, explicou ela na primeira vez que nos conhecemos, mas controlada através de alimentação adequada e exercícios regulares. Eu admirava sua determinação. Ela cozinhava todas as refeições em sua pequena, mas eficiente cozinha da edícula, sempre com ingredientes frescos, temperos naturais, tudo medido e pesado com precisão científica. A saúde é a nossa maior riqueza, minha querida, disse ela, me mostrando sua horta de temperos plantada em vasos coloridos, espalhados pelo quintal. Desde que descobri a diabetes, aprendi que cuidar do corpo é uma forma de agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu. Ela mencionava Deus com frequência, sempre de forma natural, sem imposição. Havia um crucifixo pequeno na parede de sua cozinha e uma Bíblia sempre aberta na mesa da sala. Eu, criada numa família católica, mas não praticante, achava bonita sua fé simples e cotidiana. Silas e eu desenvolvemos uma rotina gostosa. Ele cuidava da casa principal, um lugar masculino mais organizado, cheio de plantas e desenhos arquitetônicos espalhados pelas paredes. Eu passava os fins de semana lá, e gradualmente fui deixando algumas roupas, alguns livros, alguns pedaços de mim naquele espaço que começava a sentir como nosso. Os 2 anos seguintes foram os mais felizes da minha vida até então. Silas se formou e conseguiu um emprego numa empresa de arquitetura sustentável. Exatamente o que sempre sonhara. Eu terminei minha graduação com louvor e fui contratada por uma empresa de logística internacional. Nossos planos começavam a se alinhar. Falávamos sobre casamento, sobre construir uma vida juntos, sobre os filhos que teríamos no futuro. Era uma felicidade sólida, construída dia após dia, baseada em respeito mútuo, objetivos compartilhados, amor genuíno. Eu me sentia completa, realizada, exatamente onde deveria estar. Tinha o homem que amava, uma carreira promissora, saúde, uma segunda família em Dona Conceição. O que mais uma pessoa poderia querer? Foi então que a escuridão começou a se aproximar. Não foi repentino. A depressão chegou como uma névoa, devagar, quase imperceptível no início. Eram só alguns dias ruins, pensava. Todo mundo tem fases difíceis. Estresse do trabalho, saudade de casa, as pressões normais da vida adulta. Mas os dias ruins começaram a se multiplicar, e a névoa foi ficando mais densa. Primeiro, perdi o interesse por coisas que sempre gostei. Parei de ler os livros que comprara com entusiasmo. Os filmes que costumava adorar pareciam sem graça, sem sentido. Mesmo os momentos com Silas, que sempre foram minha fonte de alegria, começaram a parecer obrigações pesadas. Depois vieram os sintomas físicos. Acordar de manhã se tornou uma batalha épica. Meu corpo parecia feito de chumbo.
Cada movimento exigia um esforço sobre-humano. Sorrir virou uma performance teatral cansativa. Até mesmo coisas básicas como tomar banho e me alimentar se transformaram em montanhas impossíveis de escalar. O pior era a culpa. Eu tinha tudo para ser feliz. Um namorado maravilhoso que me amava incondicionalmente, uma família que me apoiava, um trabalho que pagava bem, saúde física perfeita. Que direito eu tinha de estar triste? O que havia de errado comigo? Silas tentava me ajudar de todas as formas possíveis. Trazia flores coloridas que deixava pela casa como pequenas surpresas. Preparava meus pratos favoritos, mesmo quando eu apenas beliscava a comida sem apetite. Me levava para passear em lugares que costumávamos amar. O parque onde tivemos nosso primeiro piquenique, a livraria onde passávamos horas escolhendo livros um para o outro, a cafeteria onde tivemos nosso primeiro encontro. Mas era como se eu estivesse vendo tudo através de um vidro embaçado e grosso. Eu o via se esforçando, via o amor desesperado em seus olhos, via suas tentativas cada vez mais criativas de me fazer sorrir. Mas não conseguia sentir nada além de um vazio profundo e assustador, como um buraco negro que sugava toda a alegria, toda a esperança, todo o sentimento. As noites se tornaram meus piores momentos. Ficava acordada por horas olhando para o teto do quarto, sentindo como se estivesse afundando numa areia movediça emocional. Silas dormia ao meu lado, às vezes sussurrando palavras de carinho no escuro quando percebia que eu estava acordada, mas eu me sentia completamente sozinha no universo. Amanda, dizia ele numa dessas noites, puxando-me para mais perto. Conversa comigo. Me deixa te ajudar. Mas como explicar que não havia nada específico errado? Como descrever um vazio que não tem nome, uma tristeza que não tem causa aparente? Como fazer alguém entender que você está se afogando em águas calmas? Não é nada que você possa consertar, eu murmurava, odiando as palavras mesmo enquanto as falava. Não é nada que alguém possa consertar. Os meses passaram assim. Eu funcionava no automático. Ia trabalhar, cumpria minhas obrigações, mantinha as aparências. Mas por dentro, era como se uma parte essencial de mim tivesse simplesmente desaparecido, deixando apenas uma casca vazia fingindo ser a Amanda que todos conheciam e amavam. Foi numa terça-feira chuvosa de março que tomei a decisão que mudaria tudo. Silas havia se esforçado tanto naquela noite. Preparou um jantar especial com todos os meus pratos favoritos, acendeu velas pela casa toda, colocou nossa playlist romântica para tocar baixinho. Estava tentando tanto me alcançar, me trazer de volta para ele, mas eu sabia que estava apenas machucando a pessoa que mais amava no mundo. Olhei para ele do outro lado da mesa, vendo o cansaço que ele tentava esconder, as linhas de preocupação que haviam aparecido ao redor de seus olhos nos últimos meses. Silas estava se sacrificando por mim, e eu estava destruindo a ambos no processo. Silas, disse, minha voz saindo mais fraca e trêmula do que pretendia. Eu preciso te falar uma coisa. Ele parou de comer imediatamente, e vi a tensão tomar conta de seus ombros. Provavelmente pressentiu o que estava vindo. Eu preciso de um tempo, continuei, as palavras saindo como estilhaços de vidro cortando minha própria garganta. Vi a confusão aparecer em seus olhos, depois a negação, depois a dor crua e nua. Amanda, o que você está dizendo? Eu não estou bem, Silas. Não consigo ser a namorada que você merece. Preciso me encontrar, me curar, descobrir quem eu sou quando não estou assim. Apontei vagamente para mim mesma, como se pudesse mostrar fisicamente a bagunça emocional que havia se tornado. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, e cada uma delas era como uma punhalada no meu coração, já ferido e sangrando. Nós podemos passar por isso juntos, disse ele, estendendo as mãos sobre a mesa para pegar as minhas. Amanda, não me deixe. Vamos encontrar ajuda, vamos procurar terapia, vamos... Não, interrompi, retirando minhas mãos das dele porque sabia que se mantivesse contato físico não teria coragem de continuar. Eu preciso fazer isso sozinha. Você não merece carregar esse peso. Você merece ser feliz, e eu só estou te puxando para baixo comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir os próprios batimentos do meu coração, o tic-tac do relógio da cozinha, o som da chuva batendo na janela. Via Silas processando minhas palavras, lutando contra elas, tentando encontrar argumentos que pudessem me convencer a ficar. Mas eu já havia tomado minha decisão. Achava, na minha ingenuidade dolorosa, que estava protegendo a ambos, que estava fazendo a coisa certa.
Se é isso que você realmente precisa, ele disse finalmente, a voz quebrada como vidro. Mas quero que saiba que eu te amo, Amanda. Te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. E vou te esperar, pelo tempo que for necessário. Essas foram algumas das últimas palavras completas que trocamos naquela noite. O resto foi um borrão de lágrimas, abraços desesperados e promessas vazias de que talvez um dia poderíamos tentar de novo. Peguei minhas coisas no dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho porque não teve coragem de me ver partir. Deixei uma carta na mesa da cozinha, explicando mais uma vez que precisava desse tempo, que o amava demais para continuar o machucando, que esperava que um dia ele pudesse me perdoar. O apartamento que aluguei era pequeno, básico, funcional. Um quarto, uma sala que também servia de cozinha, um banheiro minúsculo. Parecia perfeito para uma versão quebrada de mim mesma. Era tudo o que eu merecia, pensava. Era tudo o que conseguia manejar no estado em que me encontrava. Durante os primeiros meses, mal saía de casa exceto para ir trabalhar. Funcionava no automático. Acordava, tomava banho, ia trabalhar, voltava, pedia comida por aplicativo, assistia séries sem realmente prestar atenção, dormia. Nos fins de semana, nem isso. Ficava de pijama o dia todo, perdida entre Netflix e redes sociais, vendo a vida dos outros através da tela do celular. Foi minha vizinha do apartamento ao lado, Dona Maria, que primeiro plantou a semente que mudaria tudo. Dona Maria foi um anjo em minha vida, e graças a ela que encontrei Jesus e me converti. No final desse vídeo, falo somente da minha conversão e como encontrei Jesus, a verdade e a vida. Após encontrar Jesus e curar da minha depressão, meses se passaram. A escuridão que havia dominado minha vida por tanto tempo foi gradualmente dando lugar a uma luz suave mas constante. Não a euforia artificial de quem tenta forçar a felicidade, mas a paz profunda de quem encontrou seu lugar no universo. Voltei a sentir alegria nas pequenas coisas. O canto dos pássaros de manhã se tornou uma sinfonia pessoal. O sabor do café passou a ser uma pequena celebração diária. O sorriso de uma criança na rua era um lembrete da bondade de Deus. Meu trabalho ganhou um novo significado. Não era apenas um meio de pagar as contas, mas uma oportunidade de ser luz na vida das pessoas ao meu redor. Comecei a tratar colegas com mais paciência, a oferecer ajuda genuína, a ser o tipo de pessoa que gostaria de encontrar nos meus piores dias. Foi então que decidi me inscrever para o MBA em Comércio Exterior. Sempre havia sido um sonho meu, mas a depressão havia me feito abandonar qualquer plano a longo prazo. Agora, com a mente clara e o coração em paz, sentia que era o momento certo de investir no meu futuro profissional. O processo seletivo foi rigoroso, mas me preparei com uma dedicação que não sentia há anos. Estudei todas as noites depois do trabalho, participei de cursos preparatórios online, revisei conceitos de economia internacional que havia aprendido na graduação. Quando recebi a carta de aprovação numa das instituições mais conceituadas de São Paulo, caí de joelhos no chão da sala e agradeci a Deus entre lágrimas de alegria. Era mais do que uma conquista acadêmica. Era a prova de que estava realmente curada, realmente capaz de sonhar e realizar novamente. Paralelamente ao MBA, consegui um emprego numa empresa especializada em suplementos alimentares. Era uma área completamente nova para mim, mas que se encaixava perfeitamente com minha formação em administração. A empresa tinha uma cultura organizacional saudável, colegas colaborativos e, principalmente, horários flexíveis que me permitiam conciliar trabalho e estudos. Minha vida havia encontrado um ritmo novo. Acordava às 6 da manhã para ler a Bíblia e orar. Ia trabalhar com disposição, almejava na empresa, assistia às aulas do MBA à noite. Nos fins de semana, participava de atividades da igreja, cultos, grupos de estudo, trabalhos sociais na comunidade. Era uma rotina que me preenchia de forma que nunca havia experimentado antes. Não era perfeita. Ainda havia dias difíceis, momentos de saudade, desafios profissionais e acadêmicos. Mas agora tinha ferramentas para lidar com tudo isso. Tinha uma fonte de força que não dependia das circunstâncias externas. Foi nessa época que conheci Pedro através de um aplicativo de namoro. Alguns amigos da igreja haviam sugerido que talvez fosse hora de me abrir para novos relacionamentos, que Deus poderia ter preparado alguém especial para compartilhar essa nova fase da minha vida. Pedro era engenheiro, tinha 30 anos, era gentil e educado. Não era cristão, mas respeitava minha fé e até demonstrava interesse em conhecer mais sobre ela. Nossos primeiros encontros foram agradáveis.
jantares em restaurantes aconchegantes, caminhadas no parque, idas ao cinema. Conversávamos por horas ao telefone sobre os mais diversos assuntos. Ele era inteligente, engraçado, ambicioso profissionalmente. Tinha uma família estruturada, objetivos claros para o futuro, estabilidade financeira. No papel, era exatamente o tipo de homem que qualquer mulher gostaria de namorar. Mas havia um problema que me incomodava cada vez mais. Por mais que eu me esforçasse, por mais que ele fosse uma pessoa maravilhosa, não conseguia sentir nada além de uma afeição superficial. Durante 3 meses, tentei convencer a mim mesma de que o amor verdadeiro poderia crescer com o tempo, que compatibilidade e respeito mútuo eram bases sólidas para um relacionamento duradouro. Mas no fundo do coração, sabia que estava tentando forçar algo que simplesmente não existia. Era como tentar usar uma chave bonita numa fechadura que não era a certa. Funcionava parcialmente, mas nunca com a fluidez natural que um relacionamento deveria ter. Pedro merecia alguém que o amasse de verdade, não alguém que estava tentando convencer a si mesma de que sentia algo que não existia. A conversa de término foi difícil, mas necessária. Nos encontramos numa cafeteria onde havíamos tido um dos nossos primeiros encontros. Pedro, comecei, sentindo o peso da honestidade que ia compartilhar. Você é um homem incrível. Qualquer mulher seria sortuda de ter você ao seu lado. Ele já estava pressentindo o que vinha a seguir. Mas não sou o homem certo para você, completou com um sorriso triste. Exatamente. E você merece alguém que sinta por você o que eu gostaria de sentir, mas simplesmente não consigo. Ele assentiu, e percebi que de alguma forma também havia sentido que algo não encaixava perfeitamente. Obrigado por ser honesta, disse ele. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Ficamos como amigos, mas eu sabia que precisava parar de tentar forçar relacionamentos e focar em outras áreas da minha vida. Talvez Deus tivesse outros planos para meu coração. Talvez ainda não fosse o momento certo. Ou talvez o amor da minha vida ainda estivesse por vir de uma forma que eu não conseguia imaginar. O ano de 2019 passou voando entre aulas do MBA, trabalho na empresa de suplementos, atividades da igreja e o crescimento espiritual constante. Estava genuinamente feliz, genuinamente em paz. Era uma versão completamente nova de mim mesma. Mais madura, mais centrada, mais completa. Tinha objetivos profissionais claros, amizades sólidas, uma fé que me sustentava nos momentos difíceis e me dava propósito nos momentos bons. Às vezes pensava em Silas, me perguntava como ele estava, se havia encontrado alguém especial. Torcia sinceramente para que sim. Ele merecia toda a felicidade do mundo. Mas nunca imaginei que 2020 traria uma pandemia mundial que mudaria a vida de todos nós. E muito menos que essa crise seria exatamente o que me levaria de volta aos braços do único homem que eu realmente havia amado. Março de 2020 chegou como um furacão que ninguém viu vindo. Em questão de dias, o mundo inteiro parou. Aeroportos fechados, fronteiras seladas, empresas mandando funcionários para casa. A palavra quarentena se tornou parte do vocabulário diário de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Eu estava na empresa numa sexta-feira normal, discutindo estratégias de importação de whey protein, quando meu chefe nos reuniu para uma conversa que mudaria tudo. Pessoal, disse ele com aquela expressão séria que nunca víamos no rosto dele. Devido à situação da pandemia, vamos ter que fazer alguns cortes temporários. Amanda, sinto muito, mas vamos ter que te dispensar pelos próximos meses até a situação se normalizar. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Em questão de segundos, minha estabilidade financeira havia evaporado como água no deserto. O MBA que estava pagando com tanto orgulho, o aluguel do apartamento, as contas básicas, tudo dependia daquele salário que acabara de perder. Cheguei em casa atordoada, sentei no sofá pequeno da sala e tentei processar a nova realidade. Tinha algumas economias, mas que durariam no máximo 2 meses. Depois disso, seria um mergulho no desconhecido. Deus, orei naquela noite, de joelhos ao lado da cama. Eu confio no Senhor. Sei que tem um plano, mesmo quando não consigo enxergar. Me mostra o caminho. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Mandei currículos para dezenas de empresas, mas todas estavam congelando contratações. O mercado de trabalho havia simplesmente parado. E para piorar, com os aeroportos fechados, voltar para Manaus não era uma opção viável. Foi numa dessas manhãs angustiantes, enquanto eu me distraía nas redes sociais,
que vi algo que fez meu coração acelerar. Um post de Silas. Somente para quem me conhece pessoalmente, alguém tem interesse em dividir casa durante a quarentena? Tenho espaço sobrando e seria bom ter companhia nestes tempos estranhos, além de dividir as contas, inbox para detalhes. Fiquei olhando para a tela do celular por vários minutos, como se as palavras pudessem mudar se eu piscasse. Era ele. Depois de mais de 1 ano sem nenhum contato, ali estava uma oportunidade que parecia enviada diretamente por Deus. Mas e se ele não quisesse falar comigo? E se ainda estivesse magoado? E se tivesse alguém na vida dele? 1000 perguntas bombardearam minha mente enquanto lutava para decidir se devia ou não mandar uma mensagem. Senhor, murmurei, se for da sua vontade, que seja feita. Com dedos tremendo, digitei uma mensagem simples. Oi, Silas. Vi seu post. Estou numa situação complicada com a pandemia. Perdi o emprego e preciso de um lugar para ficar. Se ainda estiver disponível, gostaria de conversar sobre dividir as despesas. Enviei antes que a coragem me abandonasse. Ele respondeu em menos de 1 hora. Oi, Amanda. Claro, podemos conversar. Me liga quando puder. A voz dele no telefone me trouxe uma avalanche de memórias. Era a mesma voz calma e acolhedora que eu me lembrava, mas havia uma maturidade nova, uma serenidade que não estava lá antes. Como você está? Perguntou ele, e percebi que a pergunta era genuína, não apenas cortesia. Bem melhor do que quando nos separamos, respondi honestamente. Muita coisa mudou na minha vida, Silas. Eu mudei. Imagino. Também mudei bastante. A vida tem dessas, não é? Conversamos por quase 1 hora. Expliquei minha situação financeira. Deixei claro que minha intenção era puramente prática. Dividir despesas durante um período difícil, nada mais. Ele foi compreensivo, gentil, sem ressentimento aparente. A casa continua a mesma, disse ele. Você se lembra do quarto de hóspedes? Poderia ser seu. E minha mãe ficaria feliz de ver você novamente. Ela não se importaria? Perguntei preocupada. Amanda, ele riu, e o som me aqueceu o peito de uma forma que não esperava. Minha mãe sempre pergunta sobre você. Acho que ela ficou mais chateada com nossa separação do que eu. Combinamos que eu me mudaria na semana seguinte. Seria temporário, até a situação da pandemia se normalizar e eu conseguir me restabelecer financeiramente. O dia da mudança foi estranho e familiar ao mesmo tempo. A casa estava exatamente como eu me lembrava. O jardim bem cuidado, a fachada pintada de branco com detalhes azuis, a edícula dos fundos onde Dona Conceição morava. Silas me recebeu na porta com um sorriso cauteloso. Estava mais magro, o cabelo um pouco mais longo, algumas linhas de expressão ao redor dos olhos que não estavam lá antes. Mas ainda era o mesmo homem gentil que eu havia amado. Bem-vinda de volta, disse ele pegando uma das minhas malas. Obrigada por me receber, respondi, genuinamente grata. Dona Conceição apareceu da edícula como um furacão de alegria. Amanda, minha querida, gritou, me envolvendo num abraço apertado que cheirava a lavanda e carinho. Como você está? Deixe-me olhar para você. Ela me examinou de cima a baixo com aqueles olhos maternais que não perdiam nada. Você está diferente, disse finalmente. Mas, em paz. Seus olhos estão brilhando de um jeito que não brilhavam antes. Encontrei Jesus, Dona Conceição, disse eu simplesmente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sabia. Eu sempre orava por você, minha filha. Sempre pedia para Deus cuidar do seu coração. Instalei-me no quarto de hóspedes, um espaço aconchegante com uma cama de solteiro, uma escrivaninha pequena e uma janela que dava para o quintal. Era perfeito para o que eu precisava, um lugar para me recompor e planejar os próximos passos. A dinâmica da casa era interessante. Silas trabalhava como arquiteto em home office desde o início da pandemia. Tinha seu escritório montado na sala principal. Eu, no dia seguinte à mudança, consegui um trabalho temporário de 6 meses como assistente administrativo numa empresa de contabilidade que havia migrado completamente para o online. Não era exatamente o que eu queria, mas pelo menos me daria estabilidade financeira durante esse período de incerteza. E mais importante, me permitiria contribuir com as despesas da casa e manter minha independência. Nossos horários eram ligeiramente desencontrados. Eu trabalhava das 7 às 16 horas, ele das 8 às 17. Isso significava que eu acordava mais cedo, tomava café da manhã sozinha e já estava trabalhando no meu quarto quando ele acordava. Nas primeiras 2 semanas,
Nossa interação foi mínima e cordial. Revezávamos para cozinhar. Um dia eu, um dia ele. Cada um fazia sua comida e levava para o próprio quarto. Era como se fôssemos dois estranhos educados dividindo um espaço. Nada mais. Para ser honesta, as séries no Netflix eram companhia mais interessante do que a companhia um do outro. Havia uma barreira invisível entre nós, construída de memórias dolorosas e cuidado para não reabrir feridas que tinham levado tanto tempo para cicatrizar. Mas tudo mudou na terceira semana, quando eu estava no quintal estendendo roupas no varal, e Dona Conceição apareceu na porta da edícula fazendo gestos para me chamar. Amanda, querida, disse ela quando me aproximei. O aniversário do meu filho é daqui a 3 dias. Estava pensando em fazer uma pequena comemoração, nada muito elaborado. Você poderia me ajudar com o bolo e alguns doces? Meu coração se aqueceu com o pedido. Claro, Dona Conceição, seria um prazer. Que bom! Eu vou cuidar dos salgados, e você poderia fazer um bolo especial e talvez alguns doces finos? Sei que você tem talento para essas coisas. Era verdade. Durante os piores momentos da minha depressão, fazer bolos e doces havia se tornado uma espécie de terapia. Me matriculei em alguns cursos online de confeitaria e descobri que tinha jeito para a coisa. Era uma das poucas atividades que ainda me dava prazer naquela época sombria. Posso fazer um bolo Red Velvet e alguns doces finos que aprendi a fazer, disse eu, já planejando mentalmente o cardápio. Perfeito! E vamos manter segredo, é claro. Queremos que seja uma surpresa. Os próximos 3 dias foram uma correria gostosa. Dona Conceição confirmou que tinha todos os ingredientes necessários, e eu planejei fazer tudo nos meus horários de almoço e depois do trabalho. Decidi caprichar. Um bolo Red Velvet de 3 camadas com cream cheese, e os doces seriam camafeu de nozes, copinho de mousse de limão siciliano feito de casca de chocolate temperado e panna cotta com calda de frutas vermelhas finalizada com fios de caramelo. No terceiro dia, acordei às 4:30 da manhã para terminar os últimos detalhes. A cozinha da edícula se tornou meu laboratório pessoal. Dona Conceição me ajudou com pequenas coisas, separar ingredientes, lavar louça, mas me deu total liberdade criativa. Foi enquanto eu montava a decoração final do bolo que ela soltou uma bomba emocional. Amanda, disse ela, mexendo distraidamente numa panela de salgados. Meu filho sempre fala de você. Meu coração saltou. Fala o quê? Que tem saudades. Que você foi o grande amor da vida dele. Quando vocês terminaram, eu fiquei muito triste. Sempre torci para que um dia vocês voltassem. Não soube o que responder. Continuei decorando o bolo em silêncio, mas as palavras dela ecoavam na minha mente como sinos. Não estou dizendo para você fazer nada, continuou ela. Só acho que algumas pessoas são feitas uma para a outra, e às vezes a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos. O dia do aniversário chegou. Fingimos que havíamos esquecido completamente da data. Silas trabalhou normalmente, sem nenhuma menção especial ao dia. Quando deu 5 horas da tarde e ele fechou o laptop, Dona Conceição apareceu na porta. Silas, querido, pode vir até a edícula 1 minutinho? Preciso que você veja uma coisa. Ele suspirou, provavelmente pensando que era algum problema doméstico que precisava resolver. Caminhou até a edícula e abriu a porta. Parabéns! Gritamos em coro. A sala estava decorada com balões simples, o bolo no centro da mesa, os doces arrumados em pratos bonitos, os salgados fumegando. Dona Conceição tinha até colocado uma playlist de músicas que ele gostava tocando baixinho. A expressão no rosto de Silas foi impagável. Surpresa pura se misturou com alegria, gratidão e algo mais que não conseguia identificar. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele viu todo o trabalho que tínhamos feito. Vocês fizeram tudo isso para mim? Perguntou, a voz embargada. Claro, meu filho, disse Dona Conceição, beijando sua testa. E a Amanda fez esse bolo lindo e os doces especiais. Ele me olhou com uma intensidade que fez meu estômago dar cambalhotas. Amanda, isso é incrível. Muito obrigado. Cantamos parabéns. Ele apagou as velas, cortou o bolo. Mas quando se serviu, não comeu imediatamente porque ainda estava terminando um salgado. Eu já estava saboreando meu pedaço quando ele perguntou sobre o bolo. Que tipo é? É diferente de tudo que já vi. Red Velvet, respondi. Experimenta. Sem pensar, completamente no automático, peguei um pedaço da minha fatia no garfo e levei até a boca dele. Foi um gesto que eu costumava fazer quando namorávamos. Natural, íntimo, carinhoso.
Só me dei conta do que havia feito quando já era tarde demais. Silas mastigou lentamente. Nossos olhos se encontraram, e o ar entre nós ficou carregado de memórias e significados não ditos. Está delicioso, disse ele, a voz mais rouca do que o normal. Dona Conceição, que havia presenciado toda a cena, sorriu de um jeito que não consegui decifrar e discretamente tirou uma foto com o celular. O resto da noite passou num clima agradável, mas carregado de tensão não resolvida. Conversamos sobre assuntos gerais, rimos das histórias engraçadas que Dona Conceição contava, mas havia uma corrente subterrânea de conexão entre Silas e eu que nenhum dos dois ousava reconhecer abertamente. No sábado seguinte, conseguimos nos encontrar no café da manhã pela primeira vez em semanas. Vou passar o dia com minha mãe, disse ele tomando um gole de café. Fazer companhia, conversar. Ela anda meio carente na quarentena. Que bom, respondi. Eu vou aproveitar para fazer uma limpeza geral na casa. Está na hora de uma faxina mais profunda. Foi quando entrei no quarto dele que minha vida mudou novamente. Não foi intencional. Eu estava organizando, tirando o pó dos móveis, quando vi uma caixa de papelão embaixo da cama que parecia estar guardando papéis importantes. Pensei em colocá-la sobre a cama para limpar embaixo, mas quando a peguei, a tampa se abriu. O que vi dentro me deixou sem ar. Eram fotos nossas, dezenas delas. Fotos do nosso primeiro encontro, do primeiro beijo, de viagens que fizemos juntos, de momentos que eu tinha certeza de que ele havia esquecido. Bilhetes que eu escrevia para ele durante o namoro. Pequenos presentes que eu havia dado. Uma caneca com uma frase engraçada, um chaveiro personalizado, ingressos de filmes que assistimos juntos. Mas o que realmente me chocou foi uma pequena caixinha de veludo no fundo da caixa. Uma caixinha que eu nunca havia visto antes. Com mãos tremendo, abri a caixinha. Dentro havia 2 anéis de compromisso lindos e um bilhete manuscrito. Com a caligrafia cuidadosa de Silas estava escrito: Para Amanda, o amor da minha vida. Eu ia te pedir em casamento na semana que você decidiu que precisava de um tempo. Guardei estes anéis porque acredito que o verdadeiro amor nunca morre. Apenas espera o momento certo para florescer novamente. Independente do que o futuro nos reserve, você sempre será minha pessoa. Com todo o meu amor, Silas. As lágrimas vieram como uma cachoeira. Ali estava a prova de que ele havia guardado nossa história como se fosse um tesouro. Cada pedacinho das nossas memórias estava preservado com carinho, como se ele soubesse que um dia eu voltaria. Sentei na cama dele, abraçada àquela caixa, chorando por tudo que havíamos perdido e talvez por tudo que ainda podíamos encontrar. Aquela noite tive um pesadelo terrível. Sonhei que um homem me perseguia pelas ruas escuras da cidade. Ele corria atrás de mim gritando que ia me machucar, que não havia escapatória. Quando finalmente me alcançou e estendeu a mão para me agarrar, acordei com o coração disparado e uma sensação de terror que parecia real demais. Fiquei ali no escuro, tentando acalmar a respiração, mas o medo era muito intenso. Pensei em tentar voltar a dormir, mas sabia que o pesadelo voltaria assim que fechasse os olhos. Foi então que uma ideia maluca passou pela minha cabeça. Levantei da cama, andei pelo corredor escuro até a porta do quarto de Silas e bati suavemente. Silas, sussurrei. Amanda, o que aconteceu? A voz dele veio abafada através da porta. Tive um pesadelo horrível. Sei que pode parecer estranho, mas... Posso dormir no seu quarto hoje? Só por hoje. Prometo que não é nada além disso. Houve uma pausa antes dele responder. Claro. Entra. Abri a porta devagar. Ele estava sentado na cama, cabelos bagunçados, com uma camiseta velha e cara de quem havia acabado de acordar. Pesadelo mesmo ou desculpa para vir aqui? Perguntou com um sorriso travesso. Pesadelo mesmo, ri nervosa. Infelizmente, pensei. Peguei um travesseiro da minha cama e coloquei bem no meio da cama dele, criando uma barreira física óbvia. Fronteira estabelecida, disse eu, tentando quebrar a tensão. Entendido, ele riu. Deitamos cada um do seu lado do travesseiro fronteira. Estava escuro, mas podia sentir a presença dele ali perto. O calor do corpo dele, o cheiro que eu me lembrava tão bem. Amanda, ele disse no escuro. Sim? Estou feliz que você esteja aqui, não só hoje à noite. Feliz que você esteja de volta na minha vida, mesmo que seja só como amiga. Meu coração disparou. Eu também estou feliz de estar aqui, Silas. Dormimos assim, separados por um travesseiro, mas conectados por 1000 memórias não ditas.
Nos dias seguintes, algo havia mudado entre nós. A barreira invisível estava diminuindo gradualmente. Começamos a conversar mais durante as refeições, a dividir momentos corriqueiros, a redescobrir a amizade que sempre havia sido a base do nosso relacionamento. Foi numa dessas noites que percebi que havia bloqueado Silas no aplicativo de conversas durante minha fase depressiva. Na época, não queria ser incomodada por ninguém e tinha bloqueado vários contatos numa tentativa desesperada de me isolar do mundo. Agora que estávamos morando juntos, não fazia sentido deixá-lo bloqueado. Abri o aplicativo e desbloqueei seu número. O que aconteceu a seguir me deixou em choque total. Começaram a chegar notificações, uma atrás da outra. Mensagens que ele havia mandado durante o ano inteiro que estivemos separados. Mensagens que eu nunca tinha recebido porque estava bloqueado. Haviam 58 mensagens não lidas, uma para cada semana que passamos separados. Com lágrimas nos olhos, comecei a ler. Como você está, Amanda? Sei que não estamos mais juntos, mas me preocupo com você. Se cuida. Espero que esteja tudo bem. Tenha uma ótima semana. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Lembrei de você quando li isso. Feliz aniversário, Amanda. Espero que esteja sendo um dia especial para você. Estou orando por você, onde quer que esteja, para que encontre a paz que procura. Cada mensagem era uma punhalada doce no coração. Ali estava a prova de que, durante todo o tempo que me senti sozinha e abandonada, ele havia pensado em mim semanalmente. Havia se preocupado, havia torcido por mim, havia me amado à distância. Por um momento chorei. Silas nunca parou de me preocupar comigo, mesmo eu nunca respondendo suas mensagens. Alguns dias depois, numa noite de quarta-feira, ouvi Silas falando ao telefone com alguém. A conversa parecia animada. Ele estava rindo muito, e pude ouvir que era uma voz feminina do outro lado da linha. Senti uma pontada de ciúme que me surpreendeu completamente. Não tinha direito de sentir ciúme. Éramos apenas amigos dividindo uma casa durante a pandemia. Ele tinha todo o direito de ter qualquer tipo de relacionamento que quisesse. Mas o coração não entende de lógica, não é mesmo? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Comecei a me questionar sobre meus sentimentos. Seria possível que ainda amasse Silas? Ou era apenas nostalgia, saudade do que tivemos no passado? A resposta veio de forma inesperada numa manhã de sábado quando acordei me sentindo mal. Não era nada sério, apenas um mal-estar passageiro. Talvez algo que comi que não caiu bem. Não apareci para o café da manhã, coisa que nunca acontecia. Silas deve ter achado estranho porque veio bater na porta do meu quarto. Amanda, você está bem? Só um mal-estar, respondi da cama. Passa logo. Posso entrar? Pode. Ele entrou no quarto e, vendo que eu realmente estava indisposta, fez algo que me deixou completamente desarvorada. Fica aqui, disse ele. Vou preparar um café da manhã e trazer para você. Meia hora depois, ele voltou com uma bandeja linda. Rabanadas douradas polvilhadas com açúcar e canela, um cappuccino cremoso, frutas cortadas em pedacinhos, uma flor do jardim num copinho d'água. Café da manhã na cama para uma pessoa especial, disse ele com um sorriso carinhoso. O gesto me tocou profundamente. Era tão característico dele, sempre cuidadoso, sempre atento aos detalhes que faziam a diferença. Silas, você não precisava... Comecei. Claro que precisava. Ele interrompeu, sentando na beirada da cama. É o mínimo que posso fazer por uma amiga especial. Amiga especial. As palavras ecoaram na minha mente enquanto saboreava as rabanadas deliciosas. Passamos a manhã conversando sobre coisas aleatórias, séries que estávamos assistindo, notícias sobre a pandemia, planos para quando tudo voltasse ao normal. Era gostoso, natural, como se não houvesse passado mais de um ano desde que conversávamos assim. Aliás, disse ele numa pausa da conversa, tem uma série nova que quero muito assistir, mas não quero ver sozinho. Que tal assistirmos juntos hoje à noite? Que série? É uma série policial. Parece bem interessante. Perfeito, concordei. Pode ser depois do jantar. Aquela noite, depois de jantarmos na mesma mesa pela primeira vez em semanas, conversando sobre assuntos diversos e rindo de piadas internas, nos acomodamos no sofá da sala para assistir a série. Era um sofá de 2 lugares, e naturalmente nos sentamos um ao lado do outro. A proximidade física dele me deixou com aquela sensação familiar no peito, um misto de conforto e excitação que eu havia esquecido como era boa. A série era realmente interessante. Num determinado momento,
Os personagens usaram um polígrafo para descobrir se uma pessoa estava mentindo. Os gráficos na tela mostravam a probabilidade de veracidade das respostas. Será que isso funciona mesmo? Perguntou Silas. Não sei. Deve ter algum fundamento científico. Será que existe aplicativo de polígrafo? A pergunta me fez rir. Só tem um jeito de descobrir. Pegamos o celular dele e procuramos na loja de aplicativos. Para nossa surpresa, havia vários aplicativos que prometiam detectar mentiras através de análise de voz e outros parâmetros. Vamos testar? Ele sugeriu com um brilho travesso nos olhos. Por que não? Ri. Fomos até a cozinha, sentamos na mesa pequena de 4 lugares. Estávamos um de frente para o outro. Silas pegou um vinho, tirou a rolha e serviu 2 copos, enquanto estávamos bebendo nosso vinho. Baixamos um dos aplicativos mais bem avaliados e lemos as instruções. Basicamente, você fazia uma pergunta, a pessoa respondia, e o aplicativo analisava diversos fatores para determinar a probabilidade de a resposta ser verdadeira ou falsa. Mas tem regras, disse eu lendo a tela. Só respostas sim ou não. Nada de talvez ou explicações. Justo, concordou ele. E você vai primeiro. Meu coração acelerou. Era um jogo perigoso, especialmente considerando o vinho que estávamos bebendo. Uma garrafa que ele havia guardado para uma ocasião especial. Pode começar, disse eu, tentando parecer casual. Silas ativou o aplicativo e fez a primeira pergunta. Você disse que conhecer Jesus curou sua depressão. Você está mais feliz agora do que estava antes? Era uma pergunta segura, fácil de responder. Sim, respondi com convicção total. O aplicativo processou por alguns segundos e mostrou. Verdade, 94% de probabilidade. Impressionante, disse ele. Minha vez de responder. Você está mais feliz depois que eu vim morar aqui do que estava morando sozinho? Perguntei, tentando manter o tom casual, mas morrendo de curiosidade pela resposta. Sim, ele respondeu sem hesitar. Verdade, 89% de probabilidade. Meu coração deu um pequeno salto, mas continuei o jogo. Depois que terminamos, você visitava minhas redes sociais para ver o que eu estava fazendo? Perguntei. Sim, ele admitiu com um sorriso envergonhado. Verdade, 92% de probabilidade. Faz um mês que estamos morando juntos como amigos, disse ele, sua vez de perguntar. Nesse tempo, você sentiu algo por mim além de amizade? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. A verdade era que sim, estava sentindo coisas que iam muito além de amizade, mas não tinha certeza se estava pronta para admitir isso. Pensei em responder talvez, mas as regras eram claras. Só sim ou não. Não. Menti, tentando manter a voz firme. Mentira. 78% de probabilidade. Silas olhou para o resultado com interesse, mas não disse nada. Minha vez, disse eu rapidamente, querendo mudar o foco. Depois que terminamos, você se relacionou com outra pessoa? Ele hesitou por um momento, e pensei que fosse dizer a verdade, mas então respondeu. Sim. Mentira. 71% de probabilidade. Acho que a gente devia parar por aqui, disse eu, de repente desconfortável com a direção que o jogo estava tomando. Já deu para perceber que o aplicativo funciona mesmo. Silas, disse eu, colocando o celular de lado. Eu estava refletindo sobre esses últimos meses que estivemos longe e sobre como terminamos nosso relacionamento, e gostaria de te pedir desculpas. Desculpas por quê? Quando eu terminei nosso relacionamento, não sabia o quanto você tinha ficado magoado. Sei que eu estava passando por um momento difícil, que não foi nada pessoal contra você, mas na época não consegui entender isso. Você não teve culpa da minha depressão. Ele parou e tomou um gole de vinho antes de continuar. Hoje reconheço que você foi corajosa, Amanda. Sabia que estava machucando a pessoa que mais amava para se proteger e me proteger também. Imagino que deve ter sido uma das decisões mais difíceis da sua vida. As lágrimas começaram a formar nos meus olhos. Quando me converti, melhorei emocionalmente. Não te procurei porque imaginei que você tivesse seguido em frente. E eu também não queria reabrir feridas que já tinham cicatrizado. Nesse momento, ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Não resisti. Amanda, eu nunca deixei de te amar. Sempre pensei em você. Sempre torci por você. Na semana que você terminou nosso relacionamento, eu estava ensaiando meu pedido de casamento porque da minha parte eu tinha certeza absoluta do que sentia. Eu estava planejando uma viagem romântica e um pedido de casamento, pois eu acreditava que isso te ajudaria a tirar você da depressão.
Meu coração parou. Lembrei da caixinha que havia encontrado em seu quarto. Claro que não esperava que você terminasse, continuou ele, a voz embargada de emoção. Eu gostaria de ter estado ao seu lado durante sua depressão, superando tudo juntos, ajudando no que estivesse ao meu alcance. Fico feliz que você tenha melhorado e esteja mais feliz por ter se convertido. Me perdoa, sussurrei entre lágrimas. Por tudo. Por ter terminado do jeito que terminei. Por ter desaparecido da sua vida. Por ter sido tão egoísta. Não tem nada para perdoar. Ele disse com os olhos também marejados de lágrimas. Você estava doente, Amanda. Fez o que precisava fazer para se curar. Suas palavras saíam carregadas de uma sinceridade que me cortava o coração. Por mim, eu nunca teria terminado o nosso relacionamento. Eu teria cuidado de você e ajudado você no que precisasse. Não éramos casados, mas o namoro é um passo antes do casamento, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Ele disse essas palavras com os olhos marejados, e senti emoção genuína em cada sílaba. Estávamos com olhares fixos um no outro, um olhar que já dizia tudo sem precisar de palavras. Era como se toda a conversa tivesse nos levado exatamente para este momento, o momento da verdade absoluta. Não sei de quem foi a iniciativa, se foi minha, se foi dele ou se foi de ambos simultaneamente, mas nos levantamos da mesa ao mesmo tempo, encurtando a pequena distância que nos separava. Primeiro foi um abraço apertado e demorado, e um pedido de desculpas novamente. Depois do abraço, o próximo passo aconteceu de maneira natural. Estávamos de frente, rostos pertos um do outro, nos olhamos com um olhar fixo, e nosso olhar já dizia tudo. Existe o tempo de nos curar e o tempo de recomeçar. O beijo que se seguiu foi o mais intenso e gostoso que já havíamos trocado em toda a nossa história. Era uma mistura explosiva de amor reprimido por meses de saudade acumulada, de reconexão espiritual e emocional. Era como se estivéssemos nos beijando pela primeira vez, mas com uma intensidade multiplicada que não sabia explicar em palavras. Não sei quanto tempo durou. Podem ter sido segundos ou minutos, mas foi o suficiente para eu ter certeza absoluta de que o amava, de que sempre o havia amado, de que queria aquilo para o resto da vida. Quando nos separamos, olhei diretamente nos olhos dele e disse as palavras que estavam queimando no meu peito. Te amo, Silas. Se antes eu tinha dúvidas sobre o que sentia, hoje eu tenho certeza absoluta de que te amo. Meus olhos estavam cheios de lágrimas. E os dele também. Ficamos ali abraçados por vários minutos, curtindo a intensidade do momento, sentindo como se o universo tivesse finalmente se realinhado. Eu também te amo, Amanda, sussurrou ele no meu ouvido. Nunca parei de te amar. Naquela noite, tudo mudou. Passamos a dividir a mesma cama, o mesmo espaço, a mesma vida novamente. Agora eu podia dormir olhando para Silas e acordar olhando para Silas. Podia dormir em seus braços e acordar com beijos no rosto. Era como se estivéssemos reencontrando não apenas um ao outro, mas as melhores versões de nós mesmos. Ficamos morando juntos por mais 6 meses, até que a pandemia oficial chegou ao fim e a vida começou a voltar ao normal. Foram os meses mais felizes que eu havia vivido desde nossa separação. Durante esse período, eu falava sobre Jesus sempre que surgiam oportunidades naturais na conversa. Contava sobre minha conversão, sobre como encontrar Cristo havia transformado minha vida, sobre a paz que só Ele pode dar. Silas sempre ouvia com atenção e respeito, mas nunca fazia comentários profundos sobre o assunto. Eu sabia que a semente estava sendo plantada e orava constantemente para que Deus trabalhasse no coração dele no tempo certo. Não forçava nada, não pressionava, apenas vivia minha fé de forma natural e deixava que Jesus fizesse sua obra. Quando a pandemia oficialmente acabou, Silas me fez um convite que vinha pensando há semanas. Amanda, que tal ir comigo à igreja no domingo? Meu coração quase explodiu de alegria. Sério? Você quer ir? Quero conhecer melhor essa parte da sua vida que é tão importante para você, disse ele. E quem sabe descobrir o que você encontrou lá que te fez tão feliz. Eu havia convidado Silas para ir à igreja algumas vezes durante esses meses, mas ele sempre arranjava desculpas educadas. Dessa vez, na 5ª tentativa, ele havia aceitado por conta própria. No domingo, nos arrumamos e fomos juntos à minha igreja. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo, estar ali com o homem que amava, dividindo algo tão sagrado e importante para mim. O pastor falou sobre o amor incondicional de Deus,
sobre como Jesus busca cada um de nós individualmente, sobre perdão e recomeços. Mas havia algo diferente na mensagem daquele dia. Era como se cada palavra fosse direcionada especificamente para Silas. Durante a pregação, percebi que ele estava sendo tocado profundamente. Suas mãos estavam tremendo levemente, seus olhos brilhavam de uma forma diferente, e em alguns momentos eu o vi limpando lágrimas discretamente. Quando o pastor citou a passagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Silas começou a chorar abertamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se ele estivesse vendo pela primeira vez uma verdade que havia estado diante dele a vida toda, mas que nunca havia conseguido enxergar com clareza. Quando o pastor fez o convite final, Silas olhou para mim e sussurrou: "Posso ir?" "Claro", respondi, segurando sua mão. Ele se levantou e caminhou até a frente da igreja, onde se juntou a outras pessoas que também haviam tomado a decisão de entregar suas vidas a Jesus. Chorei tanto durante aquela oração que mal conseguia ficar em pé. Ver o homem que amava encontrando a mesma fonte de paz e propósito que havia transformado minha vida era mais do que eu jamais havia ousado sonhar. Quando voltamos para casa naquele domingo, éramos duas pessoas completamente diferentes. Não apenas um casal apaixonado, mas irmãos em Cristo caminhando juntos em direção ao mesmo destino eterno. Começamos a frequentar a igreja juntos, a ler a Bíblia juntos, a orar juntos. Nossa relação ganhou uma dimensão espiritual que a tornou mais sólida e profunda do que jamais havia sido. Alguns meses depois, no dia do meu aniversário, Silas preparou uma surpresa que jamais esquecerei. Chegando em casa do trabalho, encontrei a casa toda decorada com velas, flores e fotografias nossas espalhadas por todos os cantos. Havia uma trilha de pétalas de rosa vermelhas que levava do portão até o quintal dos fundos. Segui a trilha curiosa, e quando cheguei ao quintal, vi Silas parado no centro, vestindo o terno que usou em nossa primeira festa de aniversário juntos. Na mão dele havia uma pequena caixa de veludo, a mesma que eu havia encontrado meses antes. "Amanda", começou ele, a voz tremendo de emoção. Há mais de 2 anos, eu havia planejado este momento. A vida nos separou por um tempo, mas Deus nos trouxe de volta um para o outro de uma forma que só Ele poderia orquestrar. Ele se ajoelhou no chão, abriu a caixinha e revelou os 2 anéis lindos que eu já conhecia. "Você não é apenas o amor da minha vida", continuou ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você é minha companheira de fé, minha melhor amiga, minha parceira em todos os sonhos. Juntos, encontramos Jesus. Juntos, descobrimos o verdadeiro significado do amor." Eu já estava chorando tanto que mal conseguia vê-lo através das lágrimas. "Amanda, quer casar comigo? Quer construir uma família cristã comigo? Quer passar o resto da vida me ajudando a ser um homem melhor, enquanto eu te ajudo a ser a mulher incrível que Deus planejou que você fosse?" "Sim!" gritei antes mesmo que ele terminasse a pergunta. "1000 vezes sim!" Ele colocou o anel no meu dedo com mãos trêmulas, e depois eu coloquei o dele. Nos beijamos ali no quintal, sob as estrelas, com Dona Conceição aplaudindo emocionada da janela da edícula. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples mas emocionante na igreja, onde ambos havíamos encontrado Jesus. O pastor que havia me batizado também nos casou, e em seu sermão ele falou sobre como Deus usa todas as coisas, até mesmo nossas maiores dores, para nos levar exatamente onde precisamos estar. "Às vezes", disse ele durante a cerimônia, "Deus precisa nos quebrar completamente para nos reconstruir do jeito certo." Amanda passou por uma depressão que a levou a Jesus. Essa conversão não apenas curou sua alma, mas também a preparou para ser a esposa que Silas precisava. Tivemos 2 filhos lindos nos anos seguintes, Maria Clara e João Gabriel. Criamos eles na igreja, ensinamos a eles sobre Jesus desde pequenos, mostramos através do nosso exemplo como é um casamento baseado na fé e no amor mútuo. Hoje, olhando para trás, vejo como cada peça do quebra-cabeças da minha vida se encaixou perfeitamente no plano de Deus. A depressão que quase me destruiu foi o que me levou aos pés de Jesus. A separação dolorosa foi o que permitiu que eu me curasse completamente antes de voltar para o homem da minha vida. A pandemia foi o que criou as circunstâncias para nosso reencontro. Nada foi coincidência. Tudo foi providência divina. Se você está passando por um momento difícil agora,
Se sente que sua vida está despedaçada, se tem a impressão de que nada faz sentido, quero te dizer algo importante. Às vezes, Deus permite que passemos por vales profundos, para que possamos descobrir que Ele é nossa única fonte verdadeira de paz e propósito. O vazio que você sente no peito, essa sensação de que algo fundamental está faltando mesmo quando você tem tudo o que sempre quis, isso não é sinal de fracasso ou ingratidão. É sinal de que sua alma está com fome de Deus. Jesus está esperando você, exatamente como estava me esperando naquela manhã de domingo, quando entrei numa igreja pequena carregando um coração partido. Ele quer preencher todos os seus vazios, curar todas as suas feridas e usar sua história quebrada para escrever um final mais bonito do que você jamais imaginou ser possível. Não importa onde você está agora, não importa o que fez ou deixou de fazer, não importa quão perdido se sente. Jesus te ama exatamente como você é, mas te ama demais para te deixar do jeito que está. Pai Celestial, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta história agora. Oro para que você toque o coração de cada um, assim como tocou o meu naquela manhã de domingo. Que eles possam experimentar sua paz que excede todo entendimento, seu amor que nunca falha, sua graça que é suficiente para qualquer situação. Senhor, se existe alguém ouvindo isso que está passando por depressão, por um relacionamento partido, por perda de emprego, por qualquer tipo de dor, mostra a eles que você tem um plano lindo por trás de toda lágrima. Usa a história da Amanda para plantar sementes de esperança nos corações que mais precisam. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E lembre-se, sua história ainda não terminou. Os melhores capítulos podem estar apenas começando. Agora um pouco sobre a história da minha conversão. No período que eu estava com depressão e terminei meu relacionamento com Silas, fiquei em meu apartamento sem vontade de fazer nada. Dona Maria era uma força da natureza disfarçada de senhora de 70 anos. Pequena em estatura, mas gigante em energia, ela tinha essa capacidade especial que algumas pessoas possuem de enxergar através das máscaras que usamos no dia a dia. E a minha máscara de "estou bem, obrigada" não funcionava com ela. Começou com pequenos gestos. Uma batida na porta sempre com alguma desculpa plausível. Um bolo de cenoura que tinha ficado grande demais para uma pessoa só. Uma encomenda que chegou no endereço errado. Um convite para tomar um cafezinho porque estava se sentindo sozinha. Mas eu sabia, no fundo, que ela estava preocupada comigo. Dona Maria tinha perdido o marido há 3 anos e desde então morava sozinha, mas havia encontrado na fé uma companhia que parecia preencher todos os vazios. Sua sala pequena era decorada com imagens de santos, versículos bíblicos emoldurados, e sempre havia uma vela acesa diante de uma imagem de Nossa Senhora. O cheiro de incenso, misturado com o aroma de café fresco, criava uma atmosfera de paz que eu não sentia há meses. "Menina", disse ela numa tarde de quinta-feira depois que aceitei seu convite para um café, "você carrega uma tristeza nos olhos que me lembra a mim mesma depois que meu Joaquim partiu. Mas a diferença é que eu sei de onde vem a minha tristeza. A sua parece não ter nome." A observação me pegou desprevenida. Ninguém havia descrito tão precisamente o que eu sentia. "É exatamente isso", murmurei. "É uma tristeza sem causa, um vazio que não faz sentido." "Ah, mas faz sentido sim, querida. Existe um buraco no coração humano que só pode ser preenchido por Deus. E enquanto esse espaço permanecer vazio, nada mais vai satisfazer completamente, por melhor que seja a nossa vida." Suas palavras ecoaram na minha mente durante dias. Eu havia sido criada numa família católica, mas religião nunca foi algo muito presente na nossa rotina. Íamos à missa de vez em quando, principalmente no Natal e na Páscoa, mas era mais tradição do que fé genuína. "Você já tentou conversar com Deus sobre essa tristeza que carrega?" perguntou ela em outra visita. "Não sei se Deus quer ouvir minhas reclamações", respondi, tentando sorrir. "Tenho tudo para ser feliz." "Seria ingratidão da minha parte." "Ah, filha", ela riu, um som caloroso que encheu a pequena sala. "Deus não está interessado apenas nos nossos momentos de gratidão. Ele quer estar conosco especialmente quando estamos quebrados, perdidos, sem direção. Foi exatamente por isso que ele enviou Jesus, para os doentes, não para os sãos." "Que tal vir comigo à igreja no domingo?" sugeriu ela, como quem não quer nada. "É uma comunidade pequena, acolhedora. Nada formal demais. Só para você sentir o ambiente." Disse que pensaria, mas na verdade não tinha intenção alguma de ir. A ideia me deixava desconfortável. Eu estava numa fase da vida em que mal conseguia sair da cama nos fins de semana,
Imagina ir a um lugar cheio de gente cantando e orando. Mas algo em suas palavras ficou ecoando na minha mente durante os dias seguintes. Um buraco no coração que só pode ser preenchido por Deus. Seria possível que todo o meu sofrimento, toda aquela sensação de vazio mesmo tendo tudo o que sempre quis, tivesse uma explicação tão simples? Na sexta-feira dessa semana, tive um dos piores dias desde que havia me mudado para o apartamento. Acordei com uma sensação de peso no peito que parecia sufocar. O trabalho foi um martírio. Cada tarefa simples parecia uma montanha intransponível. Cheguei em casa às 7 da noite completamente exausta emocionalmente. Foi quando percebi que havia passado o dia inteiro sem comer. Não por falta de apetite apenas, mas porque literalmente havia esquecido. Era como se meu corpo estivesse funcionando no automático, enquanto minha mente estava perdida numa névoa cinzenta. Sentei no sofá pequeno da sala e, pela primeira vez em meses, tentei conversar com Deus. Não foi uma oração formal, com palavras bonitas e postura reverente. Foi mais um desabafo desesperado de alguém que não sabia mais o que fazer. Deus, disse em voz alta para o apartamento vazio, se o Senhor realmente existe, se realmente se importa com pessoas como eu, preciso de ajuda. Não sei mais como sair deste buraco. Não sei mais quem eu sou quando não estou triste. Não houve resposta audível. Não caiu um raio, nem apareceu uma pomba na janela. Mas algo mudou naquele momento. Uma sensação sutil de que talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente havia me ouvido. Quando o domingo chegou, me vi arrumada e batendo na porta de Dona Maria. Sabia que você viria, disse ela com um sorriso que iluminou todo o corredor. Deus tem formas misteriosas de tocar nossos corações. A igreja era bem diferente do que eu esperava. Pequena, simples, acolhedora. Não tinha a imponência arquitetônica das catedrais católicas que conhecia, mas havia algo na atmosfera que me tranquilizou imediatamente. As pessoas nos cumprimentaram com sorrisos genuínos, sem curiosidade invasiva ou perguntas indiscretas. O pastor era um homem jovem, talvez uns 40 anos, com um sorriso genuíno e uma presença que transmitia paz. Quando começou a falar, suas palavras pareciam dirigidas especificamente para mim, como se ele pudesse ver através das paredes que eu havia construído ao redor do meu coração. Vocês sabem qual é o nosso maior problema como seres humanos? Perguntou ele, caminhando entre as fileiras de bancos simples. Tentamos preencher o vazio da nossa alma com relacionamentos, com trabalho, com conquistas materiais, com entretenimento, com qualquer coisa que nos dê uma sensação temporária de completude. Meu coração começou a acelerar. Era exatamente o que Dona Maria havia dito. Mas existe um espaço no coração humano que foi projetado especificamente para ser preenchido por Deus. É como tentar colocar uma chave redonda numa fechadura quadrada. Por mais que forcemos, por mais que tentemos, nunca vai encaixar perfeitamente. Ele abriu a Bíblia que carregava e procurou uma passagem específica. Jesus disse algo revolucionário sobre isso. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Senti minha respiração ficar mais superficial enquanto ele lia. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. As palavras me atingiram como uma onda. Era como se Jesus estivesse falando diretamente comigo, através de séculos de distância, oferecendo exatamente o que eu mais precisava. Paz para um coração perturbado. Calma para uma mente em tempestade. O pastor continuou. A paz que o mundo oferece é condicional. Depende de circunstâncias favoráveis, relacionamentos perfeitos, conquistas profissionais, saúde física. Mas a paz de Jesus é diferente. Ela independe das circunstâncias externas porque vem de uma fonte inesgotável, o amor incondicional de Deus. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se uma porta que havia estado trancada por meses finalmente se abrisse, deixando a luz entrar num quarto que havia estado às escuras por tanto tempo. Quantos de vocês já tentaram encontrar essa paz em outras coisas? Perguntou o pastor, e senti como se ele estivesse olhando diretamente para mim. Quantos já acharam que tinham encontrado a felicidade num relacionamento perfeito, num emprego dos sonhos, numa conquista importante, só para descobrir que o vazio continuava lá? Era minha história sendo contada em voz alta. Eu havia tido tudo: o namorado maravilhoso, a carreira promissora, a estabilidade financeira. Mas mesmo assim,
Sentia um buraco no peito que nada conseguia preencher. O problema não estava nas coisas externas, continuou ele. O problema era interno. Estávamos tentando satisfazer uma fome espiritual com alimento emocional. Estávamos tentando curar uma ferida da alma com band-aids materiais. Quando ele fez o convite no final do culto, para quem quisesse entregar sua vida a Jesus, eu não hesitei. Meu coração estava batendo tão forte que parecia querer sair do peito, mas havia uma certeza crescendo dentro de mim que não sentia há muito tempo. Caminhei até a frente da igreja com as pernas tremendo, sentindo o olhar carinhoso de Dona Maria me acompanhando. Outras pessoas também se levantaram. Uma senhora idosa, um jovem casal, um rapaz da minha idade que parecia tão perdido quanto eu me sentia. O pastor nos recebeu com um sorriso paternal. Vocês estão tomando a decisão mais importante de suas vidas, disse ele, colocando as mãos sobre nossas cabeças em oração. Jesus está aqui agora, pronto para entrar em seus corações e preencher todos os vazios com seu amor. Ali, naquele momento simples mas poderoso, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o coração mais aberto do que havia estado em anos, entreguei minha vida quebrada a Jesus. Não foi com palavras elaboradas ou promessas grandiosas. Foi com a simplicidade de uma criança admitindo que não consegue resolver tudo sozinha. Jesus, murmurei entre lágrimas. Eu preciso do Senhor. Não sei mais como viver sem essa paz que o Senhor oferece. Entra no meu coração e faz algo novo na minha vida. E ele fez. Não foi instantâneo como nos filmes, não foi mágico como nos contos de fada, mas foi real, profundamente, transformadoramente real. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber pequenas mudanças. Acordar de manhã não era mais uma batalha épica. Ainda havia dias difíceis, mas agora havia também uma âncora, uma certeza de que não estava sozinha nessa luta. Dona Maria me deu uma Bíblia linda, com capa de couro marrom e páginas finas como seda. Comece pelo Novo Testamento, sugeriu ela, principalmente os Evangelhos. Conheça Jesus pessoalmente através das palavras que ele disse. Desenvolvi o hábito de ler alguns versículos todas as manhãs antes de sair para o trabalho. No início era mecânico, quase obrigatório, mas gradualmente se tornou o momento mais importante do meu dia. Era como tomar vitaminas para a alma, um fortalecimento espiritual que me preparava para enfrentar qualquer coisa que o dia trouxesse. A oração também se tornou natural. Não orações formais e decoradas, mas conversas honestas e cotidianas. Falava com Jesus sobre meus medos, minhas frustrações, meus pequenos sucessos. Agradecia pelas coisas simples, um pôr do sol bonito visto da janela do ônibus, um sorriso de um estranho na rua, uma música que tocava no rádio exatamente quando precisava ouvir. O grupo de jovens da igreja se tornou minha segunda família. Encontrávamos toda quarta-feira à noite para estudar a Bíblia e compartilhar nossas experiências. Havia Carolina, uma enfermeira de 28 anos que havia se convertido depois de passar por um câncer. Roberto, contador que encontrou Jesus depois de um divórcio traumático. Fernanda, estudante de psicologia que cresceu na igreja, mas só havia encontrado uma fé pessoal recentemente. Cada história era diferente, mas todas tinham o mesmo denominador comum. Jesus havia preenchido um vazio que nada mais conseguia preencher. Vocês perceberam? Disse Carolina numa dessas reuniões. Como nossa vida não ficou perfeita depois que aceitamos Jesus, mas ficou com propósito? Os problemas continuaram, mas agora temos uma razão para enfrentá-los. Era exatamente isso. Minha depressão não desapareceu da noite para o dia, mas agora tinha sentido lutar contra ela. Sabia que havia um plano maior, um propósito eterno, uma esperança que ia além das circunstâncias temporárias. Comecei a fazer terapia também. Não por pressão de ninguém, mas porque entendi que Deus usa todos os recursos disponíveis para a nossa cura. Minha psicóloga, uma mulher sábia chamada Doutora Sandra, ficou impressionada com minha transformação. Amanda, disse ela numa sessão, em todos meus anos de profissão, raramente vi uma mudança tão profunda e duradoura. O que aconteceu? Encontrei Jesus, respondi simplesmente. Ou melhor, ele me encontrou. Ela sorriu. Embora não fosse religiosa, respeitava qualquer coisa que trouxesse cura genuína para seus pacientes. Graças a Dona Maria que me apresentou a Jesus, ao pastor e aos amigos da igreja, pude ter meu momento transformador através de Jesus Cristo. Essa foi a minha história. Eu não sei o que você passou na vida e o que está passando neste momento, mas nunca deixe de rezar,
de sentir a presença de Jesus e de aprender com seus ensinamentos. Jesus é a verdade e a vida. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.